Bom dia a todos. Sou Rosa Reis, presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Desde quando a televisão apareceu no mercado como um inocente entretenimento, mas, na verdade, já era uma vitrine para a oferta de produtos, até as novas redes sociais, vemos como há uma manipulação crescente da propaganda. Elas utilizam a fragilidade humana que narcisicamente busca seu reconhecimento diante do outro e aprovação. O ter e o parecer ser tomam o lugar do ser. O convite é sempre consumir e esquecer a vida lá fora, porque nós, os grandes empresários, precisamos enriquecer cada vez mais. E lhes oferecemos a ilusão de que iremos estancar o seu vazio. Eles, os empresários, também são vítimas deste cada vez mais, pois ter ou parecer ser não preenche o vazio interno, apenas de uma maneira falsa e momentânea. Quanto tempo se destina às redes sociais e quanto tempo se destina a viver livremente a nossa maneira, com contatos reais e vida real? Qual foi a última vez que você ouviu outro que tem um pensamento diferente do seu para poder refletir sobre o outro ponto de vista? Vemos no WhatsApp que os grupos que sobreviveram deixaram de falar em política ou expulsaram os que pensavam diferente. Não há mais espaço para diferença? Mas se fala tanto em inclusão ultimamente. Esse filme foi escolhido para termos maior consciência de como cada um está lidando, como dizia a música, a dor e a delícia de ser o que é. Agradeço a Cristina Nunes, coordenadora do nosso Núcleo de Comunidade e Cultura, nossos queridos colegas Patrícia Mussói e José Alberto Zuzma e Mariana Pellegrini, nossa convidada. Durante a apresentação, vocês poderão escrever as perguntas no chat, que serão lidas ao final pela nossa colega Patrícia Dávila. Agora, nesse momento, vou passar a palavra para a Cristine Nunes, coordenadora do nosso evento. Muito bom. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando esse tema tão instigante, né? E esse encontro de hoje foi criado a partir de inúmeros comentários que surgiram sobre o filme Dilema das Redes. Nosso núcleo, Comunidade de Cultura, sentiu como dever colocar aí em prática um dos objetivos que temos, que é abrir as portas da SPRJ para a comunidade em geral e discutir temas relevantes. Temos essa função social de debater diante do público temas relevantes que impactam a vida de todos nós, a saúde mental da humanidade. Agora, então, eu vou apresentar os nossos participantes. Mariana Pellegrini, ela é especialista em comunicação digital. Patrícia Mussói, psicanalista, membro efetivo e docente da SPRJ. E José Alberto Zuzman, psicanalista, membro efetivo da SPRJ, chair da IPA, sob comitê de edição. Então, nós teremos aí cerca de 10 minutos para cada um dos nossos participantes poder falar. É uma explanação inicial para que depois possamos todos contribuir, perguntar, e um espaço de troca também. Nós temos também aqui participando a Patrícia Dávila, que vai ler as questões do chat, né? E eu quero também agradecer à diretoria científica, Maria Ângela e Sueli, que assinam embaixo das nossas ideias e nos apoiam aí na promoção desses eventos. Vamos ao início, então. Mariana Pellegrini, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito. Nós queremos te escutar. Bom, bom dia, obrigada pelo convite. Gostaria de me apresentar. Eu trabalho com comunicação digital e com redes sociais há 10 anos. Tenho 35 anos, então sou usuária de redes sociais, né? Sou parte da geração milênio. Sou usuária de redes sociais desde o início do Orkut, há 16 anos atrás. Então, eu posso dizer que a minha vida toda, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas tiveram um impacto muito grande nas redes sociais. Por conta disso, quando eu assisto o filme, né, quando ouço o burburinho do filme, as pessoas falando sobre isso,
E quando eu fui assistir o filme, e por conta de todo o meu trabalho com redes sociais, trabalhei com redes sociais em universidade, trabalhei em jornal, trabalhei em indústrias, trabalhei com agências de publicidade, então passei por quase todos os segmentos da comunicação que poderiam utilizar redes sociais. E por conta disso, quando fui assistir o filme, achei o filme ótimo, esclarecedor, mas para mim não foi nenhuma surpresa. Eu, eu acho muito importante esse contraponto do filme. Eu acho que a gente entende muito pouco o relacionamento das redes sociais com a gente, com os usuários, e como o próprio filme fala. Bom, se não existe um produto, o produto é você. E muita gente desconhecia como que as redes sociais, afinal de contas, como que essas empresas, o Facebook, o Twitter, enfim, o TikTok atualmente, como que essas empresas conseguiram lucrar tanto e como que elas hoje são as empresas mais importantes do mundo? Bom, elas usaram os nossos dados durante todo esse tempo, elas criaram algoritmos que foram capazes de unificar todos os nossos gostos, as pessoas com quem a gente se relaciona, o que a gente procura na internet e quem nós somos. Eles têm todos os dados de quem nós somos. E eles utilizaram isso, e a propaganda utilizou isso durante muito tempo para trazer para os usuários o que seria o melhor conteúdo para eles. É óbvio que quando você quando você entende que está dentro desse mecanismo, que você está dentro desse processo e que você passou por esse tempo todo, sem desconhecer, sem saber que isso acontecia, você para pensar e você recebe um baque muito grande, fala, meu Deus do céu, o que foi isso, né? Como é que isso aconteceu com a minha vida? E hoje as pessoas elas estão dependendo de redes sociais mais do que nunca. Rede social virou um modelo de negócio para muita gente. A gente está ali falando, né, do impacto das redes na política, no que as pessoas compartilham, no que as pessoas escrevem, no que elas consomem, mas a gente também tem que parar para pensar que o modelo hoje que a gente tem de redes sociais é um modelo de negócio para muitas pessoas. E muitos usuários ali usam as redes sociais de uma forma também de subsistência, enfim, para conseguirem manter seus negócios, para serem empreendedores. Existem hoje o que a gente fala que é o empreendedorismo digital. E para falar também, para adiantar um pouco isso, o filme ele traz essa relação, né? Fala do mundo, do impacto do mundo, esse viés norte-americano do que estava acontecendo. Mas se a gente for trazer o contexto brasileiro, eu trouxe aqui uns dados para dividir com vocês e para a gente conversar. Bom, atualmente a gente tem 140, eu trouxe uns dados de uma pesquisa que eu gosto muito, que é uma pesquisa a nível mundial e que traz uns recortes regionais, e o Brasil hoje em dia ele é um dos países mais importantes em termos de redes sociais, porque o brasileiro consome muita rede social. Nós somos usuários muito ativos e nós consumimos quase todas as redes sociais existentes. Nós somos assim um público muito fácil para as redes. Não é à toa que hoje todas essas principais indústrias elas possuem escritórios aqui no Brasil. A gente tem mais de 140 milhões de usuários no Brasil de redes sociais ativos. Isso representa 66% da população. É muita coisa. Se a gente for pensar que no Brasil a gente mora num país que o acesso à internet não é tão... não é uma coisa que é fácil, né, de fácil acesso, não é para todos, as pessoas, quando elas têm para acessar redes sociais. E esse número só aumenta. De 2019 para cá, a gente teve um aumento de mais de 11 milhões de usuários. Isso é muita coisa. É a sua avó entrando na internet,
o seu filho fazendo um perfil novo, cada vez mais as pessoas elas vão entrar nesse mundo e a tendência é crescer ainda mais. De termos, para trazer a quantidade de idade, né? Quando a gente for pensar em termos de idade desses usuários, das pessoas que estão usando redes sociais no Brasil, a gente tem um dado que eu acho que é meio enviesado, porque nós temos muitos jovens utilizando redes sociais hoje que não têm 18 anos, e a maioria delas, elas pedem que você tenha no mínimo 18 anos. Então, eles podem colocar que eles têm 18 anos e eles não têm. Mas o nosso maior público está entre 18 e 34 anos, com um aumento muito grande das pessoas de 35 a 44. E um outro dado, né, que complementando ali a abertura que a gente teve agora, que também é bem assustador em termos, né, desse uso e, enfim, aqui no Brasil, é que esses usuários, eles passam por dia uma média de 3 horas e meia só na tela, usando as redes sociais. 3 horas e meia. É muito tempo do nosso dia. E desses todos os usuários, como eu disse agora, né, falando desse modelo de negócio, mais de 50%, 51% desses usuários, eles utilizam as redes sociais para o trabalho. Bom, é muito difícil, como eu já tenho lido, né, em alguns lugares e que a gente tem conversado sobre isso, é muito difícil a gente voltar para trás do que a gente tem hoje. É importante que a gente pare para pensar que as pessoas, elas não sabem utilizar redes sociais. Isso é um problema, assim, bem antes, né, da gente entender o problema dos dados e do algoritmo. As pessoas, elas entram na rede social sem saber utilizar. Elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que postar, elas utilizam, às vezes, para compartilhar coisas da vida delas que são privadas, né, ou enfim, ou então para consumir conteúdos. Hoje em dia as pessoas não sabem diferenciar, né? A gente tem um problema das fake news, e as pessoas não sabem diferenciar o que é uma notícia que tem fundamento e uma notícia que não tem. Então, assim, a gente tem esse problema de que as pessoas, elas não sabem utilizar. A gente tem cada vez mais novas redes sociais sendo criadas. Há um ano atrás não se falava nada de TikTok, se a gente for parar para pensar. E hoje em dia o TikTok é a rede social que mais cresce no Brasil, inclusive entre os jovens, o que é ainda mais problemático, né? Porque o jovem, a gente fala isso quando a gente faz análise de público de redes sociais, a gente diz que o Facebook ele já está velho. Os jovens já abandonaram o Facebook, mas em 2015 os jovens estavam no Facebook. Então, esse comportamento é muito rápido. A gente tem o Instagram, que é uma rede um pouco mais jovial, mas que também ali está tentando competir com o TikTok, né? Isso eu estou falando das grandes, mas a gente tem outras redes. E agora a gente tem esse gigante nascendo aí, trazendo os influenciadores, trazendo um público completamente novo e fazendo com que os jovens, com que os adolescentes utilizem essa rede cada dia mais. O que a gente consegue tirar disso tudo, né? O que a gente tem de evolução disso tudo no Brasil? Hoje em dia, existe no Brasil um debate muito grande sobre o que as redes sociais, elas não se responsabilizam, né, por esse conteúdo que é criado. Teoricamente, você, como usuário, está ali, você está publicando, as empresas também, né, são responsabilidades, os conteúdos que são publicados ali é tudo de responsabilidade de empresa, e teoricamente a rede social vira para você e fala assim, esse aqui é o seu perfil, a gente cedeu esse espaço para você e você está aqui como criador de conteúdo, sua conta e risco. E o que a gente tem visto aqui no Brasil, principalmente, a nossa legislação ela não tem entendido dessa forma, né? A rede social você tem sim, Facebook, Instagram, você tem sim um pouco de... Você tem... um pouco não, né? Você tem responsabilidade sobre esse conteúdo, sim.
Tanto que hoje, em 2020, a gente tem aí vigorando no Brasil a Lei de Proteção Geral de Dados, que é uma lei que a gente tem vários problemas, tem outras discussões, seria uma outra discussão, nem sei se caberia aqui, mas é para a gente entender que os órgãos públicos eles estão atuando para proteger os dados, os nossos dados, os dados do usuário. Então, pressupõe-se que hoje a gente vai conseguir, né, a partir dessa lei, as redes sociais, e não só as redes, mas, enfim, outras formas de utilizar a internet, né, o e-commerce, aquele e-mail marketing que você recebe, que você nem sabe de onde que você colocou o seu dado ali, tudo isso para a gente conseguir ter mais controle sobre os nossos dados e o que a internet expõe sobre a gente. Então, a gente tem esse que é um passo que foi muito grande, foi muito precioso para a gente controlar esses dados, mas a gente ainda tem muita discussão a ser feita, porque é isso, as pessoas elas não sabem utilizar o que a gente tem hoje, o panorama que a gente tem hoje de redes sociais, daqui 2 anos, ele pode ser completamente diferente. Daqui a pouco o Facebook acaba, por exemplo, ou o Facebook, né, enfim, eu acho que é uma potência tão grande que eu acho que eles vão acabar se reinventando. Mas, de repente, já tem outra rede, já tem uma outra forma. Antigamente era por texto, depois foi por foto, agora é por vídeo. O que mais vai vir, né? A gente não sabe. A gente tem que estar preparado e munido para isso. E essas discussões são cada vez mais necessárias para a gente conseguir entender esse mundo e ajudar, né, as pessoas assim, a conviver com ele, porque para mim, não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês, para mim é um caminho sem volta. A partir do momento que as redes sociais viraram um modelo de negócio, viraram uma forma que a gente tem hoje em dia de ganhar, né, os pequenos produtores ali mostrando o seu trabalho, ou então de ter acesso a algumas informações que antigamente a gente não tinha, ainda, né, com todos os problemas de fake news, mas a gente também pode ver por um outro lado, a gente tem acesso a informações e pessoas que antigamente a gente não tinha. A gente tem que cada vez mais entender esse lado bom e utilizar ele, né, e combater o lado ruim, que é de manipulação de dados e de conteúdos que podem prejudicar a vida das pessoas. Bom, essa é a minha fala inicial, acho que até estendi um pouquinho mais de 10 minutos, mas estou aí aberta ao debate e a perguntas. Obrigada, Mariana. Muito bom te escutar. A gente tem que ter esses dados, tu trouxe dados importantes para que a gente tome cada vez mais consciência, né, desse caminho sem volta. Concordo contigo. E eu, para inserir agora a nossa colega Patrícia Mussoy, eu pensei também em trazer uma frase que eu acho que muito possivelmente vai poder fazer um link aí, que tem um ex-profissional de uma das plataformas, né, que comenta assim: não se trata de tecnologia sendo ameaça existencial, é a capacidade da tecnologia de despertar o pior da sociedade e o pior da sociedade ser a ameaça existencial. Então, eu acho que esse é o grande peso que isso tem para que a gente possa transcorrer. Patrícia Mussoy, minha colega, vamos lá, queremos te ouvir. Obrigada por ter aceito, pela tua presença. Bom dia a todos, né? Vou agradecer também o convite da Cristine para estar aqui hoje, né? Muito feliz, é uma honra poder estar aqui conversando com a Mariana, conversando com o Zé Alberto, e a gente poder abrir esse debate. Eu acho que a Mariana já trouxe aí uma coisa que acho que é bem vou resumir o que eu pensei em falar aqui, né? O que eu trouxe para falar. Ela falou da consciência da manipulação, né, da importância que a gente tem que ter, da consciência de como as redes podem estar nos manipulando. Então, eu acho que o filme traz essa denúncia, para a gente poder conversar, para a gente poder ver como que a gente vai usar as redes, porque
realmente não é um caminho sem volta, a gente não tem como retroceder. Ele faz, as redes, as plataformas, os aplicativos, eles já fazem parte da nossa vida. Então, acho que eu vou começar pensando um pouco, né, o nome do filme em inglês é The Social Dilemma, e em português ele foi traduzido como Dilema das Redes, né? Então eu vou pegar um pouco esse viés, né, do Social Dilemma, né, como uma coisa para a gente pensar mais na questão do comportamento da sociedade diante das redes sociais, né, e não vou pelo viés da tecnologia, até porque a gente tem inúmeras questões que o filme levanta para discutir, então eu vou caminhar um pouco por isso, tá? Então, ele começa apresentando, né, uma família americana comum, numa cena de um jantar, né, e a mãe ali tentando, né, fazer com que os filhos interagem. Como a Mariana disse, né, hoje o jovem fica, em média, 3 horas e tanto por dia conectado ao celular, e muitas vezes na hora da interação com a família, na hora da escola, na hora das relações sociais. Então, a mãe tentando fazer essa interação, a dificuldade que ela encontra, né? E até a situação extrema que ela se depara, quase caricata mesmo, de trancar os celulares numa caixa de biscoito para os meninos não terem acesso. Eu acho que essa situação, né, acho que todos nós, em maior ou menor grau, nos identificamos com isso, acho que todos já nos vimos sentados numa mesa, com uma pessoa na mesa, um filho, um marido, um irmão, enfim, conectado ali ao celular, sem interagir com quem está ali. Eu acho que todos nós estamos diante dessa dificuldade, em maior ou menor grau, né? E lá pelas tantas, a filha mais jovem apresenta, né, um comportamento extremamente agressivo, porque ela não consegue ficar longe do celular. Isso me lembrou, né, acho que lembra a todos, né, o comportamento do drogadito, né, da pessoa adicta, porque ela se torna agressiva, ela precisa daquele celular e ela impulsivamente vai lá, quebra a caixa de biscoito e pega o celular. Então, até que ponto, né, onde que a gente entra, talvez o Zé Alberto possa até falar mais, ele tem bastante experiência com isso, da questão da adição que as redes sociais, né, estão trazendo, né, da mesma maneira que a droga traz para o jovem essa adição, quanto mais cedo eles são expostos à droga, quanto mais cedo eles são expostos às redes sociais, maior essa dependência, né? E o filme também, de alguma forma, mostra isso, porque a filha mais velha é a que incita a mãe o tempo todo, mas você vai deixar isso? Como é que você vai deixar eles ficarem conectados desse jeito? Porque eu acho que ali mostra, a mais velha não está tão dependente do celular, e a mais jovem está extremamente conectada ao celular e não consegue viver sem ele, fica como uma zumbi ali, sem o celular. Né? Um outro ponto que eu acho que é importante que o filme traz é a questão do envolvimento do menino, né, do filho, nos movimentos políticos, sociais radicais. Né? Ele vai também se desconectando da relação com os amigos, ele vai se desconectando das atividades esportivas, tudo vai perdendo o interesse, né? E ele fica ali exclusivamente conectado nisso, se envolvendo em movimento até onde ele se coloca em risco. E também uma coisa que a gente tem que pensar, né, o envolvimento, né, do jovem em movimentos políticos, isso não é uma coisa trazida pelas redes sociais, isso sempre existiu. Né? A Rosa até falou a questão do uso da televisão, quando a televisão surgiu, quer dizer, em outras épocas, a televisão foi culpada também do envolvimento do jovem, da alienação do jovem com muitas coisas. Então, acho que a questão é que a rede social hoje, ela traz uma coisa, um impacto numa dimensão enorme, né? E a gente tem que pensar de novo na questão do excesso, do uso excessivo e do uso indiscriminado e sem a consciência de aonde a gente está, o que a gente está, onde a gente está se envolvendo, o que a gente está lendo, né? Que tipo de informação é aquela. Então, eu acho que essa é uma outra denúncia importante que o filme traz para a gente estar atento e conversando sobre isso, não só num espaço como esse, mas dentro de casa, com o filho, com família, com amigos. Né? Um outro ponto que o filme traz é o drama da filha mais jovem diante, né,
das postagens que ela faz. Quer dizer, ela posta uma fotografia que recebe vários likes, mas recebe uma crítica em relação à orelha dela, que era uma orelha de abano, enfim. E aquilo toma uma dimensão para ela enorme, né? A gente sabe que na adolescência, né, existe toda uma dificuldade do adolescente em lidar com as questões das transformações do corpo, né? Existe uma necessidade de uma identidade, de uma identificação, de todos estarem muito, muito iguais, sempre se vestindo iguais e serem aceitos pelo grupo. Quer dizer, essa crítica que ela recebe tem um impacto, né, de uma rejeição muito grande, né, e um sofrimento muito grande que ela passa. Eu acho que a questão das redes hoje é que elas, além de tudo, elas apresentam, né, uma possibilidade com o Photoshop, com os filtros, com as coisas todas, de apresentar para os adolescentes uma imagem absolutamente idealizada, extremamente idealizada, né, e aparentemente, né, factível, né, porque eles veem ali uma coisa que eles estão vendo que é perfeita, só que é perfeita porque é manipulada. Então, isso acaba gerando um nível de exigência também cada vez maior do adolescente com ele mesmo e um nível de sofrimento também muito grande, né? Então, o que eu penso, né, que o filme denuncia em relação ao uso das redes é a intensidade, a enorme proporção que essas questões podem tomar, né, especialmente para o jovem que não tem ainda essa capacidade crítica, né, em relação ao que está ali acontecendo. As redes sociais, elas são uma ferramenta, né, uma ferramenta que faz parte da nossa vida, não vai deixar de fazer, mas a gente precisa pensar no uso como qualquer ferramenta, né? Um carro pode ser extremamente útil para nos levar para os lugares, mas ele também pode ser um objeto assassino e extremamente perigoso, dependendo do uso que se faz do carro, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de considerar o outro lado disso tudo, né, da utilidade das redes sociais, né? Existe um lado positivo, sim, elas proporcionam inúmeros encontros Aqui, ó, antes cheio. impensáveis. Não, mas eu adoraria subir. Só... Bom, houve uma interferência aí, vamos voltar. O lado positivo, né, das redes, né, que antes eram impensáveis, alguns encontros impensáveis, né? Então, pessoas que não se viam há muito tempo se reencontraram, né? Nós mesmos aqui hoje, né, muita gente, né, que está aqui toma conhecimento dos eventos da sociedade através das redes sociais, esses eventos estão acontecendo a partir delas, então elas têm uma função importante na sociedade, vão continuar tendo, mas, como tudo, a gente tem que pensar, tem que ter consciência, tem que usar com bom senso e estar conversando e conhecendo cada vez mais o alcance que isso pode tomar, né? Esse ano, especialmente, né, está sendo um ano muito difícil, e com as redes sociais nós tivemos muitas possibilidades de nos manter ativos, de estar trabalhando, de estar estudando, de estar trocando, de estar comprando, né, e de estar sobrevivendo nesse ano de tanta dificuldade. Então, eu penso que o documentário é um alerta poderoso no sentido de nos deixar mais conscientes dos riscos que estamos correndo. Mas temos os pontos fortes das redes, né, uma vez que eles nos aproximam, têm um potencial gigantesco para fins educacionais e viraram uma ferramenta de trabalho agora, durante a pandemia. Então, era isso que eu queria trazer para a gente começar a pensar. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela tua participação. Vamos passar, então, a palavra para o José Alberto Zuzo. Por favor, Ju. Teu microfone, Zuzman, está fechado. Eu achei que a Sueli estava me mandando um beijinho. Por isso para mim, eu disse, bom, tudo bem, bem-vindo. Olha só, eu vou ser um pouco
ou me posicionar, melhor dizendo, um pouco diferente, em alguns aspectos, é claro, em relação a esse filme que eu assisti ontem pela segunda vez. E ontem ficou algo mais claro para mim, algo que me incomodou da primeira vez e não tinha ficado. O filme é interessante particularmente porque ele pega pessoas importantes, criadoras de boa parte dessa mídia social, mas ele peca por um aspecto, que é um aspecto importante para a gente ter noção. Ele peca porque ele enfatiza tudo que há de ruim na mídia social. A pessoa que vê esse filme, no final, acha que é manipulado pela mídia social, acha que o único jeito de sobreviver na Terra é desligar todos os contatos que a rede social promove. A gente não estaria aqui fazendo o nosso Zoom, o que eu estou achando uma delícia. Quer dizer, ele enfatiza, vamos dizer assim, se pudesse colocar sob esse ponto de vista, o lado B de uma história que tem um lado A, que nos encantou e ainda nos encanta. Eu fico encantado quando eu entro no Zoom e vejo gente de todo lugar do mundo. Eu participei de uma webinar recente sobre addiction na IPA e fiquei encantado, porque depois a gente ganha um relatório e gente do mundo inteiro, né, participando, vendo, trocando ideias. Quer dizer, realmente nós não vamos voltar atrás, mas não é porque nós caímos numa armadilha e agora nós estamos condenados a ela. A gente não vai voltar atrás porque essa nova maneira de dividir, de estar junto, ela trouxe coisas fantásticas para a gente. E a gente não quer abrir mão dela. Então, esse é um primeiro ponto. O filme, eu acho que peca porque, embora ele toque nesse aspecto, ele fala que nós conseguimos fazer contato, mas ele fala como se nós fôssemos traídos pela nossa inocência, né? De início pensávamos que tudo era uma maravilha, né? A gente fez contato com pessoas que não víamos há muito tempo, famílias foram reunidas, coisas maravilhosas aconteceram e nós ingenuamente caímos na armadilha e quem controla a gente agora, progressivamente mais, são os robôs. O que vem de uma ideia anterior de que os robôs iam tomar o nosso lugar no mundo. Então, assim, ele toca em alguns pontos da nossa fantasia, mas eu não quero falar muito sobre isso. Eu só quis me posicionar em relação ao filme. Eu gostei dele mais ou menos. Eu gosto do que essa nova perspectiva da mídia social ou dos dilemas sociais é que ela revela algo com mais intensidade do que outras mídias revelaram no passado, porque todas as outras elas eram unidirecionais, embora tenham provocado pavor e pânico quando surgiram. O rádio era unidirecional, embora eu me lembro de uma empregada que trabalhava na minha casa que conversava com o rádio de volta. Tinha um que conversava com a moça da novela, né? O cara que ia ser... A gente via, porque era telespectador, via que era uma armadilha, o personagem ia entrar numa sala e ele ia ser atacado do outro lado, e ela ficava, não entra aí, seu besta, não entra, você vai ser atacado. E o cara entrava e atacavam ele, estava no script, né? E ela falou assim, tá vendo? Lhe avisei, não me ouve, não me ouve.
Pois é, mudou. Nós estamos numa circunstância em que as vozes anônimas são escutadas. Quer dizer, você não precisa ser famoso para ter sua ideia ouvida. Todos nós falamos, todos nós escutamos. Isso é realmente uma grande diferença para o bem ou para o mal. É que todo mundo pode ser escutado. Toca num ponto da nossa fragilidade humana. Porque eu venho repetindo isso em lives, isso está num artigo meu que vai ser lançado pela Universidade de Colômbia em março, e eu acho que a frase mais que chama mais atenção, que é a única que eu vou falar aqui, é que todos nós somos dependentes, todos nós somos potencialmente adictos. E isso é uma verdade. O que não existe é a independência. Isso não sou eu que estou falando, não. Winnicott escreveu que se a pessoa acreditasse independente, ela possivelmente, se existisse uma pessoa assim, ela possivelmente estaria numa clínica psiquiátrica cercada por enfermeiras profissionais. A pessoa pode se acreditar independente, nós somos profundamente dependentes. Nós somos dependentes não só da natureza, nós precisamos comer, nós precisamos beber, senão nós morremos. Nós somos dependentes de nós mesmos. E por isso nós somos profundamente dependentes como espécie. Nós somos dependentes de outros humanos. Nós precisamos de outros humanos para validar a nossa existência. Nós somos dependentes quando bebês. Se o bebê não tem uma mãe que cuide dele, que olhe para ele com um olhar de encantamento, esse bebê vai ter problemas quando crescer. Nós somos dependentes quando velhos. É comum casais que passam um longo período juntos, que um falece e não muito tempo depois o outro ou falece ou desenvolve uma doença degenerativa e não lembra mais de nada. Quer dizer, ou morre o corpo, ou morre a alma. Nós somos sempre dependentes. Esse foi o ponto que essa nova mídia digital, sem querer, expôs. Eles não tinham essa ideia. Eles queriam algo que colocasse as pessoas em contato umas com as outras. Mas, de repente, eles notaram que nós nos importamos com as opiniões que os outros têm da gente. Que nós nos importamos se um estranho nos chama de orelhudo. Eu nem conheço o estranho. De repente, um estranho manda aí uma mensagem para mim e diz assim: seus óculos são horríveis. E aí eu não consigo mais usar meus óculos. Isso me lembra uma antiga piada de um homem que era barbudo e que alguém chegou para ele e perguntou assim: vem cá, mas você dorme com a sua barba dentro do cobertor ou fora do cobertor? Ele, que nunca havia pensado nisso, coitado, a partir daquele momento ficou com insônia. Porque ele botava para fora, botava para dentro, botava para fora e não conseguia descobrir qual era o caminho melhor. Então, essa revelação hoje não vem de uma piada, mas pode vir de qualquer lugar. O que ela revela, na verdade, é que a nossa formação ela tem mudado. Quer dizer, uma menina como essa do filme, que não pode estar em família, mas não é só ela, não. Não é só ela, não. Ela foi bem lembrada pela Patrícia, mas não é ela, não. Ela tem um pai profundamente ausente, não fala nada, o pai. Uma mãe que quer fazer alguma coisa, mas é profundamente perdida, né?
Quer dizer, a família toda é disfuncional. Então a gente não vê a família disfuncional e bota a culpa na mídia social. A mídia social que oferece certezas. Mas antes da mídia social, vários cultos religiosos ofereciam essas certezas também. Para pessoas que eram muito perdidas. São muito perdidas que ia atrás das certezas que as religiões oferecem. O que é certo e o que é errado. E os mais dependentes dessa necessidade se tornavam os mais vulneráveis a essa influência. Então, de verdade, o que essa nova mídia revela é que nós somos muito dependentes uns dos outros, de como nós somos vistos, se nós somos gostados, se nós somos deixados de lado. Quero voltar ao filme. A menina realmente ela recebe muitos likes, mas é de um segundo vídeo. Ela manda uma foto, desculpa, não vídeo. Ela manda uma primeira foto que ela fica profundamente decepcionada, que só tem 2 likes. Aí ela vai e entra lá nos dispositivos que a mídia oferece e muda a boca dela, e muda os olhos dela, e se pinta, e fica de uma outra maneira, e aí lança a outra foto modificada pelos recursos da mídia social. Isso é até dito no filme, né, que muitas meninas acabam querendo se tornar aquilo que elas conseguem com os recursos da mídia. E, na verdade, a gente acaba com algo que é sempre e muito humano. A gente precisa de amor, a gente precisa de reconhecimento, e a gente precisa de alguns valores, porque, como meu velho pai sempre disse, a gente nasce sem bula. A gente não sabe o que é certo, a gente não sabe o que é errado e a gente não sabe os efeitos colaterais. E a gente vai ter que descobrir isso sozinho. Então, o filme é muito interessante. Nós não sabemos as certezas, a única certeza que nós sabemos é que nós precisamos do olhar do outro, do amor do outro, para aprender a ter isso dentro da gente. Isso começa quando a gente é pequeno, mas não termina nunca. É errada essa ideia de que isso é constituído e fortalecido quando a gente é bebê. Isso tem grande influência quando a gente é pequeno, mas isso nos persegue por toda a vida. Se minha mulher chega na sala e eu, assim, com um vestido novo que ela comprou, e eu falo, nossa, que coisa horrível. Ela fica deprimida imediatamente e vai trocar a roupa. Não que eu mande ela trocar a roupa, mas eu não gostei. Mas se ela fizer isso comigo, eu também vou trocar a minha. Você vai sair assim? Não acredito. Ela falou assim, ué, tem alguma coisa errada? Eu disse, não, só que tá horrível, nada combina com nada, você tá com a cara de dragão. Então eu corro para o quarto e troco de roupa. Então, assim, nós somos profundamente sensíveis à opinião e ao afeto e ao apreço e à estima e à valorização dos outros. Quanto menos nós temos isso dentro de nós, e talvez no início da adolescência seja um período de muita transição, de muita incerteza, e por isso a gente seja mais frágil, mais vulneráveis nós seremos a essa influência da mídia social, como sempre fomos, da interação com os outros seres humanos. Potencialmente adictos por quê? E aí eu vou terminar. Potencialmente adictos porque toda vez que nós substituímos uma relação verdadeiramente humana por uma relação substitutiva, um substituto de uma relação humana verdadeira, aquilo primeiro tem um grande impacto sobre a gente. Se eu fosse um psiquiatra organicista, ele dizia assim, a gente teria uma bomba de dopamina. Diz no filme isso. Né? A gente ficaria uma bomba de dopamina, ficaria, nossa, que coisa fantástica.
Mas como é um substituto, não é um valor verdadeiramente nosso, não é uma relação nossa com um bom objeto interno que começa a ser desenvolvido na nossa infância, para usar um termo mais psicanalítico, aquilo não dura. E se não dura, daqui a 5 minutos a gente precisa de novo. E todos nós sabemos que as adicções têm essa característica. Elas dão um bem-estar imediato e elas desaparecem de forma muito rápida. De tal maneira que a gente vai precisar cada vez mais de usar esse recurso adictivo para sentir o mesmo bem-estar. Então, esse é o risco que a gente corre nas redes sociais e que a gente corre com qualquer objeto com o qual a gente desenvolva uma relação adictiva. Desculpe também se eu me estendi, mas fico por aqui e retorno em outro momento, caso haja oportunidade. Obrigado. Obrigada, Zuzma. Eu, como coordenadora dessa mesa, eu tenho o objetivo de realmente dar voz, que a gente está falando que se tem voz, né? O Zuzma trouxe muito isso, essa questão de ter voz ali nesse espaço, né? E as pessoas querem ter voz, eu quero que vocês possam ter voz aqui também. Então, nós vamos abrir já imediatamente o chat com as questões que já estão surgindo para que possamos falar. Acho que as contribuições foram riquíssimas, deve estar todo mundo querendo se colocar e vamos dar voz aí. Patrícia Dávila, por favor. Claro. Aqui já temos a primeira pergunta da Sueli, ela é co-diretora científica da SPRJ, e ela está colocando a seguinte questão, que eu acho que poderia ser respondida por qualquer um dos três. Esse documentário impactante, produzindo o CIO do Vale de Sicília, nos alertando de como somos consumidos pelas redes sociais, que eles próprios ajudaram a nos moldar. Também não uma estratégia de manipulação sutil? Gostaria de ouvir a todos. Acho que poderia ser respondido por qualquer uma. Se o mesmo, o que eu entendi que seria, se o mesmo filme não seria uma estratégia de manipulação sutil. Quem quer responder? Isso. Duas questões, Patrícia, tu dá uma olhada no teu áudio, que às vezes ele ficou, para mim, ficou um pouquinho picotado, mas Tá. se as pessoas quiserem acompanhar, no cantinho aqui, todos têm acesso, né, Rosa? As perguntas, né? Tá ali no chat, no cantinho da tela de vocês, as perguntas, se vocês quiserem ler também ao comentar. Aí melhorou? Melhorou, Cristine? Melhorou? Tá. Então, querem que eu repita a pergunta ou alguém já quer responder? Eu não quero falar mais agora, porque eu acabei de falar muito. Então, vou deixar... Tá. Então, alguém gostaria de responder se o mesmo filme não seria uma estratégia de manipulação sutil? Eu posso responder. Eu confesso que quando eu assisti o filme pela primeira vez, sabendo, né, do contexto de redes, eu me senti um pouco manipulada pelo filme. Mas é óbvio, assim, que esse é o meu contexto, é o que eu vivi com redes, é o que eu já conhecia. Mas eu considero que o filme, ele trouxe... Eu não considero como uma forma como uma forma de manipulação sutil, porque eu acho que ele traz o contraponto, que é justamente o que falta, né, na sociedade. É justamente o que o algoritmo não nos permite ter, que é o outro ponto de vista, que é, nossa, olha, isso está existindo, e agora? O que você vai fazer com essa informação? Você vai sair das redes, como o filme diz? Você vai procurar entender melhor o funcionamento? Você vai tentar ajudar outras pessoas? Por exemplo, na minha opinião, né, eu, como pessoa, depois de assistir o filme, eu comecei a conversar mais com as pessoas sobre isso. Eu não tinha o costume de virar e falar sobre a minha profissão. Eu achava que ninguém entendia até um tempo atrás. É uma profissão super nova, né? Eu trabalho com redes sociais, com conteúdo, fazendo anúncio. E agora isso abriu. Eu consigo conversar com as pessoas porque elas entendem o funcionamento da rede social.
Então, eu acho que o filme, ele traz o contraponto que a gente precisava para essa discussão ficar mais profunda, né? Mais aberta. Então, se tudo é manipulação, basta da gente, se a gente tem diferentes contrapontos, acaba que essa manipulação, as pessoas podem dizer melhor do que eu, né? Mas eu acredito que a manipulação, ela existe quando a gente só existe um, quando a gente só vê um lado, quando a gente vê um contraponto e quando a gente acredita nele. Mas quando a gente tem acesso a vários tipos de informações e a várias opiniões, a gente consegue um pouco construir, né? Ou poderia, né, construir o que a gente pensa. Eu só queria acrescentar uma coisa, que de sutil esse filme não tem nada. Ele tem um ponto de vista muito específico, né, do dano que as mídias sociais podem causar às pessoas. Eu acho que foi sutil para as pessoas que deram as entrevistas, porque parece que todos foram tomados de surpresa. Mas na apresentação para a gente, eles falam assim, olha, nós vamos falar sobre o que há de ruim nisso. E isso não é sutil. Eu posso complementar aqui, eu acho que o Zé Alberto falou uma coisa importante, o dano que podem causar. Então, eu acho que é importante, né, como a Mariana também disse, eles podem causar danos se a gente não tiver consciência de toda essa complexidade que está em torno das redes, do uso que se faz delas, né, e da gente, então, poder estar conversando, aprofundando esse conhecimento, entendendo essa questão dos algoritmos, né, que a gente fica vendo só aquilo um viés só das questões, a gente poder entender que tem os outros lados e poder estar aberto para isso. Então, eu acho que isso, o filme, não sei se era o objetivo principal, se era o primeiro objetivo, mas o filme acaba mostrando, né? Posso fazer um complementozinho? O Zuzman, quando eu falei no sentido, né, que ele denuncia, né? Uma coisa que está escancarada, né? Mas ele também não é uma forma de manipulação sutil. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Ele é uma forma de nos direcionar para os aspectos piores dessa nova forma de mídia. Que eu acho importante, porque a gente não... Como tudo na vida, não existe só o bom sem o mal. A gente saber usar o bom dessa história, e eles fizeram um filme sobre o efeito colateral. Assim, olha só, vocês pensam que só tem o bom, mas tem o ruim. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o bom e sobre o ruim, nós somos mais livres para fazer as nossas escolhas. Então, eu só disse que não é sutil. Ele é escancaradamente contra as mídias sociais, de pessoas de dentro da mídia social, das mídias sociais. Então, essa é a coisa interessante do filme. Mas o filme não é um filme que aborda os dois pesos e as duas medidas, o bom e o ruim. Ele fala assim, nós pensávamos que só havia coisa boa e nós fomos enganados. Vamos aqui dividir com vocês, né, como é que nós caímos nisso. E mesmo sabendo que estávamos sendo enganados, continuamos, que viramos adictos. Quer dizer, essa apresentação do filme eu acho um pouco questionável. Mas é claro que é um filme... Como foi o filme, há algum tempo atrás, um jornalista fez um filme sobre... Quase destruiu, não sei qual o dano que fez, ao McDonald's. Né, que uma pessoa comia McDonald's no café, no almoço, no lanche, no jantar, na ceia, quando estava feliz, na angústia, e filmado, e depois de um mês, sei lá quanto tempo, comendo só a comida do McDonald's, claro que estava tudo ruim nele. Agora, pergunto eu, tudo bem, talvez alguns adolescentes, isso serve de um alerta para a gente poder ponderar sobre isso, mas quem é que come tanto?
né? McDonald's assim, acordei, bom dia, estou doido para comer meu Big Mac de café da manhã e tomar um, sei lá o quê, um milkshake. Eu de manhã não tenho nenhuma vontade de comer isso. Quer dizer, o cara, inclusive ele no filme desse cara, ele diz o esforço que ele faz em alguns momentos. Fala assim, cara, eu não estou aguentando mais, mas vou continuar. Vamos lá continuar. Quer dizer, é claro que ele estava mostrando o pior do McDonald's. E o McDonald's pagou um preço caríssimo por isso. E melhorou também por isso, porque começaram a aparecer legumes, cenouras, trocaram as batatas. Eu acho que há uma coisa boa em expor o auge do ruim. Mas o auge do ruim não é toda a verdade. É uma verdade seletiva também. É isso. Bom, a seguinte pergunta é pela Carolina Elman, egressa da SPRJ, e ela coloca um ponto levantado pela Patrícia como a questão da idealização da aparência física. Inclusive, podemos pensar no aumento de cirurgias plásticas e as chamadas harmonização facial. Com o aumento da idealização e da expectativa, como fica a frustração ao se deparar com a realidade? Qual é o impacto disso para indivíduos mais fragilizados? Não sei se a Patrícia gostaria de começar por responder e depois aí os outros. Eu acho que o impacto, né, é imenso, né? Eu acho que a gente tem acompanhado aí cada vez mais, né, um aumento, né, da busca pela cirurgia plástica, pelos procedimentos estéticos. Isso cada vez tem tomado uma dimensão, né, enorme. Não que não, de novo, né, gente, eu acho que a questão sempre é o equilíbrio, né? Não é que não se possa fazer, né, procedimentos e se buscar alguma melhoria, mas a questão é a intensidade que isso toma, né? Muitas vezes as pessoas vão se deformando a partir disso e por conta dessa busca de um ideal, de uma aparência, né, que na realidade, inclusive, é humanamente impossível, né, porque elas são fabricadas através dos filtros, dos Photoshops, enfim, de todos os recursos tecnológicos que vão se apresentando, como a menina até mesmo, né, fez ali para se mostrar para os amigos. Ela foi se transformando e aquilo ali é inviável, não é nenhuma figura, não é uma coisa humanamente possível. Então, eu acho que acaba que, de novo, isso se incrementa muito por conta, né, da exigência que vai se criando pelo uso da imagem, né? Não é nem só das redes sociais, é o uso da imagem mesmo, né? Só complementando, eu me lembro quando a sua fala, né, quando você falou também sobre isso, Patrícia, aí está a importância do algoritmo, né, e como o algoritmo ele coloca a gente na bolha e como é difícil de sair dela depois, né, a gente precisa ser instruído a como sair dessa bolha. Se você segue muitos perfis que falam sobre harmonização facial, que falam sobre plástico, que falam sobre como ter o corpo perfeito, as redes elas só vai oferecer esse conteúdo para você. Então, você vai ficar cada vez mais absorvida dentro desse conteúdo. Porém, existem outros conteúdos nas redes. Existem pessoas que hoje em dia estão falando sobre a pele livre. Eu não quero mais usar maquiagem, eu quero mostrar as minhas marcas, a minha acne, não tem problema nenhum nisso. Eu vou mostrar as mulheres que mostram o corpo real, como o corpo da mulher se tem celulite, se tem estria, se tem marca, se tem gordura. Esse é o corpo real da mulher e a gente precisa mostrar isso e as pessoas precisam ver. O problema é, quem segue esse tipo de conteúdo vai ter acesso a essas pessoas. Então, assim, o algoritmo, a gente começa a ver, né, e o filme fala muito bem disso, o problema do algoritmo todo é esse, ele foi feito para te entregar o melhor conteúdo, só que você não consegue sair desse, né, o que seria o melhor conteúdo para você, mas você não consegue sair daquilo depois, se você não sabe o que fazer para sair desse conteúdo. Só para complementar, prometo ser muito curto.
Eu achei isso muito interessante, porque eu acho que isso é um perigo. Não acho que foram as mídias sociais também que inventaram isso, né? Sobre a questão da bolha, né? Só para expandir um pouco mais desse conceito, o que é a bolha? A bolha é o risco da gente só enxergar o mundo de acordo com a nossa crença. O mundo é do jeito que a gente vê. Então, a gente vai procurar as coisas no mundo que correspondam às nossas verdades. E os algoritmos vão ajudar isso através das nossas buscas, que cada vez vão apresentar mais coisas parecidas com o nosso desejo. Então, essa ideia do mundo homogêneo é um risco, porque pode aumentar a intolerância em relação às diferenças. Freud já falava sobre a questão da intolerância às pequenas diferenças. É um risco humano. E que essa nova apresentação da mídia acentua. Eu quero o mundo à minha imagem e semelhança. Então, se o mundo não é a minha imagem e semelhança, aparece um mundo diferente de mim, eu ataco o mundo, porque esse não é o meu mundo. Meu mundo é aquele que os algoritmos trazem para mim, porque existe sim um mundo que é igualzinho a mim, e é nesse que eu quero ficar. Então, isso é algo que a gente pode pensar mais tarde, e eu disse que não ia falar muito. Ok, obrigada. A seguinte pergunta é da Maria Angélica Arcoverde e é para Beto. Beto, pode falar mais da adição e suas novidades na web que você participou da IPA? Quem perguntou isso para mim? Desculpe. Maria Angélica Arcoverde. Maria Angélica. Querida Maria Angélica, eu posso, mas esse é, inclusive, o meu tema. E eu tenho receio de começar a falar sobre isso e ocupar muito espaço. Eu só tenho estudado isso, né? Eu faço uma proposta nova que os seres humanos se desenvolvem entre os eixos da adição e os eixos da dependência. E acho que a dependência não é nada maléfica. A dependência é algo que faz parte do nosso da nossa espécie, é um traço da nossa espécie. Nós sobrevivemos porque nós somos dependentes e por isso nos juntamos e juntos vencemos as outras espécies que na época nos ameaçavam. A adicção não. Mas a adicção também não é somente ruim, porque se eu me deparo com uma dor insuportável, eu posso recorrer a elementos adictivos para suportar essa dor. Porque, por exemplo, acontece algo muito ruim para mim, eu não estou aguentando a dor emocional que está dentro de mim, avançou meus limites de suportar, e eu falo assim, gente, hoje eu tenho que beber. Não vou aguentar isso sozinho. Porque não tem uma música tipo Buarque, porque sem a bebida ninguém aguenta esse rojão, alguma coisa do gênero. Quer dizer, nós usamos recursos adictivos o tempo todo, contra os nossos recursos do eixo da dependência, que são melhores recursos, são recursos abstratos, são recursos simbólicos, se desfazem diante da dor que a gente enfrenta. Então, aí a gente usa esses recursos do eixo das adicções. O problema é viver no eixo das adicções, porque isso causa um profundo dano à nossa existência e um rompimento do nosso vínculo com outros seres humanos. E eu achei que não ia falar muito, mas desculpe. Se você quiser saber alguma coisa mais tarde, entre em contato comigo que eu converso com prazer contigo sobre isso. E volto a falar, em abril vai sair um artigo inteiro sobre isso pelo Psychoanalytic Study of the Child da Universidade de Colômbia. Então, inteiro sobre isso. Legal, acho que vai valer a pena para todo mundo saber sobre esse artigo, né?
Aí tem vários comentários, também estão dando parabéns aos 3 palestrantes, que eu acho que daria, se der tempo, ao final poderia ler os comentários, mas aí agora vou me focalizar só nas perguntas. A seguinte pergunta é de Luiz Antônio, e começa assim: quando o animal homem torna-se bípede, adquire um amplo horizonte visual, o que vai possibilitá-lo entrar na cultura muito enriquecido. Será que eu posso pensar que se você não usa a rede social, afunilando a sua visão, a tecnologia passa a ser também enriquecedora? Não seria uma questão de educação? E os apresentadores não deixam isto bem evidente? Educação no sentido de independência do eu e liberdade? Eu acho que essa questão também poderia ser para os 3, ou qualquer dos 3 poder responder. Então, eu posso dar aqui colocar uma colocação rápida. Eu acho que a questão é exatamente essa, é a educação, né? Tem algum comentário aí que eu li rapidamente, alguém falando do papel da família, né, em relação ao uso das redes. Eu acho que é por aí que se passa, assim, dentro de casa, né? Da mesma forma, né, que a gente já sabe que os pais precisam conscientizar sobre o sexo, né, que o adolescente, a criança e o adolescente precisam conhecer, saber o que é, que uso vai se fazer do sexo para não entrar no mundo, né, sem um conhecimento das coisas, assim como com as drogas, enfim, tudo que a gente sabe que precisa ser conversado, que precisa ser falado. Então, acho que a gente precisa conversar sobre o poder das redes, né? Eu acho que sim, elas estão aí para ficar, elas fazem parte da nossa vida. Se a gente hoje, se não tiver conectado, acho que daqui a pouco a gente não consegue mais comprar, né? Pedir um táxi hoje em dia é inviável sem um celular, uma série de coisas que a gente precisa ter. Então, eu acho que a questão é, sim, né, é a educação, é a conversa, né? Vamos colocar isso na mesa, vamos conversar com as crianças sobre isso, e não exclusivamente deixar eles, junto com o celular na mão, e irem ali descobrindo as coisas e se engajando nas coisas sem uma orientação. Eu acho que passa um pouco por aí. Só para reforçar, Patrícia, você lembra da hora do filme que a mãe guarda os celulares? Qual foi o diálogo que a família teve, tão interessante, tão rico e tão profundo? Nenhum, né? Nenhum, porque eles não tinham esse diálogo como um hábito dentro da família mais, né? Isso, não sei se algum dia chegou a existir ou não, mas exatamente, não havia diálogo, né? E o celular ocupava esse vazio. Manda-se nessa família, não sai do celular também. Sim. Ninguém fala comigo? Sim. E eu acho que, assim, além dos jovens, né, além de existir essa conversa, esse monitoramento, existe até, acho que alguém perguntou aí, eu vi nos comentários, né, que tem aquela coisa que as pessoas que auxiliaram a criar a máquina das redes sociais disseram que não deixariam seus filhos utilizarem até uns 18 anos de idade, né, que não deixariam eles terem acesso. Não só os jovens, né, a gente conversar com eles, porque assim, a gente entende, óbvio, estou eu aqui falando, a pessoa que não tem filhos, é muito mais fácil dizer isso, obviamente. Mas, assim, quanto mais você diz para o jovem que ele não deve fazer alguma coisa, né, não tem interesse, mas assim, o jovem quer fazer. E se eles vão entrar, né, se ele precisa de um monitoramento, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que ele está consumindo, com quem ele está conversando, precisa de uma ajuda. E não só jovem, mas o adulto também. Tem muito adulto, tem muita gente entrando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que não sabe utilizar e que não consegue, não sabe nem só em termos de tecnologia, mas também de compartilhar desse conteúdo. Então, assim, falta muita educação, falta muito diálogo, falta muita conversa, falta acesso à informação também. Aos meios públicos, que a escola, que talvez outros setores, né, da sociedade poderiam auxiliar nesse sentido.
que eu acho que a discussão sobre o que o filme trouxe, ela foi tão necessária, porque eu não enxergava essa discussão tão aberta, dessa forma, que esse contraponto tão forte, né, das questões dele, realmente que traz de mim o consumo de redes sociais. Obrigada. Eu acho que as seguintes perguntas têm a ver muito com isso que já começaram a falar aqui, que seria como nós pais podemos lidar com isso. Eu falo nós porque eu também sou mãe, né? E também estou imersa nesse meio. E também outras perguntas seriam qual seria o papel dos pais no uso, não só das redes sociais, como também das telas para os bebês. Alguém quer começar? O microfone está desligado, Sushma. Seu microfone está desligado. Eu não entendi o final do que para os bebês? Das telas para os bebês. Assim, não só das redes sociais, mas também nas telas para os bebês. Aí as perguntas, são duas perguntas diferentes, de diferentes pessoas, mas eu acho que tem nesse em comum. Como nós pais podemos lidar com isso? E qual seria o papel dos pais no uso não só das redes, mas também nas telas como os bebês? Olha, eu acho que isso aí é uma pergunta muito complexa, né? Porque os adultos têm uma crítica em relação ao uso dos jovens das redes sociais, mas eles não veem com muita clareza a sua própria participação. Eu não sei se isso é lenda ou se é verdade, o Steve Jobs deixava os filhos usar o celular 1 hora por dia. Pelo menos assim se fala. Pode não ser, talvez a Mariana tenha essa informação mais precisa do que eu. Mas isso não é algo das crianças. Isso é algo do conjunto da sociedade do qual nós fazemos parte. E o papel dos pais é como sempre foi, é de estar próximo, é de estar junto, é de ajudar a fazer vínculo. Nós nascemos, por espécie, homens. Isso aí se chama, meu pai falava sobre isso, processo de hominização. Nós nascemos homens. Desculpe, nós nascemos homens e mulheres. Eu não estou discriminando mulheres nessa afirmação, não falei do ponto de vista genérico. Mas nós temos um longo caminho para nos transformar em humanos. Tem um processo de humanização. E esse processo de humanização só é possível através da relação com os outros seres humanos, com amor, com carinho, com validação, com a possibilidade de ajudar o novo humano a desenvolver a sua autoestima. Os pais têm um papel fundamental numa época do mundo em que o mundo é muito pequeno, porque quando a gente é pequeno, o mundo é pequeno igual a gente. O mundo tem o nosso tamanho. Então, a gente é pequeno, o mundo é pequeno. Os pais são uma referência insubstituível. Mas eu já vi, e acho que muitos já podem ter visto isso também, quando os pais não estão aguentando a inquietude dos filhos ou a pirraça deles, pegar um tablet e botar nas crianças, como faziam com as chupetas. Quer dizer, chamam em inglês de pacifiers, pacificadores. Então, botam lá como pacifiers. É um uso muito ruim. Esse é um uso muito ruim. Usar para pacificar a criança. Inclusive, o aumento do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, eu, às vezes brinco que é um transtorno de déficit de atenção porque as crianças não recebem a atenção que estão precisando dos pais que deveriam estar lá para dar atenção para as crianças. Elas ficam com déficit de atenção. Então, assim, é fundamental. As mídias não vieram substituir o papel insubstituível dos pais para a formação dos seus filhos. E quando o pai usa isso, ou a mãe usa isso, para calar a criança,
quando usa quando bebê, que o bebê está chorando, para calar o bebê, ao invés de ouvir o que está sendo dito, para saber qual é a necessidade e ter essa necessidade de alguma forma suprida. Então, ele está convidando a criança para um mundo perverso, para um mundo adicto. Eu lembro de um relato antigo de um paciente meu, não mora mais no Brasil, que a mãe não suportava as angústias dele. E quando ele começava a ficar muito angustiado, ela abria uma caixa de bombons e dava o chocolate para ele. E ele comia o chocolate para ficar menos angustiado. Quer dizer, nós passamos essa mensagem do processo de humanização, de que eu me importo com você o tempo todo. Se eu passo a mensagem de que eu não me importo com você, mas essa telinha aqui se importa, fica com ela que ela vai quebrar o teu galho, isso vai se tornar um objeto substitutivo da minha relação. E sempre que isso acontecer, isso vai fazer mal. E eu prometi que não ia falar muito. Bom, para mim é uma coisa difícil, né, de dizer. O que eu posso falar nesse sentido é que você impedir que um adolescente, por exemplo, tenha acesso à rede, né? Eu acho que esse não é um caminho que é viável, porque, afinal de contas, ele vai ter acesso cedo ou tarde, vai ser com 16, vai ser com 14, vai ser com 18, mas esse adolescente, esse jovem, ele vai ter que estar dentro desse mundo. E eu acho que a melhor forma dos pais, né, pelo menos assim, o que a gente percebe, né, dos nossos estudos como comunicadora, né, como pessoa que produz o conteúdo, né, para esses jovens e para os pais deles, quando a gente faz a conversa com o jovem, quando a gente faz a conversa com o pai, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é no mesmo canal. Num canal ali de escola, eu estou falando tanto com os alunos, como eu estou falando com os pais também. Então, assim, pressupõe-se que eles estão ali juntos, utilizando aquele canal e consumindo aquele conteúdo. Eu acredito que esse consumo, que esse monitoramento, ele deve ser feito, sim, pelos pais. Mas que você impedir o jovem de entrar nas redes, eu acho que é um caminho que não funciona. E que cedo ou tarde ele vai acabar se acessando, seja pelo celular de um amigo, seja por um outro meio, seja na escola, enfim, esse contato vai acabar existindo. Pronto. Vamos para a seguinte pergunta, então. Conhecer o bem e ruim nos torna menos vulneráveis? Microfone, Sushma. Ou Mariana, não sei. Não. Nos dá mais possibilidade de escolha. Eu concordo. É exatamente o que eu iria dizer, que a gente consegue escolher como utilizar, né? A gente consegue entender os caminhos, a gente consegue, de alguma forma, driblar esse algoritmo, que é o que as pessoas hoje em dia têm tanto falado, né? Como que a gente vai sair da bolha do algoritmo? Como que a gente consegue funcionar, usar as redes sociais, fazerem elas funcionarem de acordo com o que a gente gostaria que elas funcionassem? Por exemplo, saber que existe a dor e alegria nos impede de sentir a dor? Não. Mas a gente pode, talvez, poder participar mais dessa escolha por um caminho que nos favoreça mais e ajude o nosso desenvolvimento. Quer dizer, nós não ficamos tão passivos assim diante do mundo que se apresenta para nós.
Bom, o que vocês podem nos dizer sobre a Deep Web e sobre os grupos que incentivam atitudes destrutivas ou autodestrutivas? Talvez Mariana poderia começar com essa pergunta. Eu não entendi o início. O que vocês podem nos dizer sobre a Deep Web e sobre os grupos que incentivam atitudes destrutivas ou autodestrutivas? Olha, sobre Deep Web, a gente tem que cobrar cada vez mais das autoridades o controle, né, acerca do que é consumido e do que é tratado sobre Deep Web. Assim, essa discussão toda sobre esse universo, né, que é a internet que a gente não tem controle, que é a internet mais profunda, que tem os conteúdos que a gente nem imagina. Assim, eu não sei, se eu for entrar aqui agora e falar assim, eu quero acessar a Deep Web, eu não sei como fazer isso. Mas o jovem, provavelmente, eu que trabalho com redes sociais, que acesso, eu não sei como fazer isso, mas o jovem provavelmente pode ter acesso. E elas são, a forma, né, que ele tem acesso é por fóruns que não são controlados, por troca de mensagens, enfim, é muito complicado isso. E as autoridades, né, a nossa legislação, isso tudo está engatinhando. Eles mesmos, eles ainda estão muito perdidos, eles não sabem como controlar. E eu acho que, primeiro de tudo, né, a gente precisa monitorar os jovens, entender o que eles estão consumindo na internet, entender, né, o que é que eles estão fazendo, qual que é o traço deles, ter um combinado, né, entender assim ali até onde, explicar o que existe, porque tem pais também que não sabem que isso existe, né? O Deep Web é assim, um conceito que eu ainda acho que é muito pequeno, é muito pouco disseminado. Mas assim, cabe também ali um papel que é fora de relações, né? Que é fora das nossas relações pessoais. Porque se a gente não desconhece, se a gente não sabe como é que acessa, se a gente não entende como é que isso funciona, como que a gente vai monitorar o jovem que entrou e que teve acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo, assim, absurdo. Um conteúdo inexplicável. Então, esse é um problema, assim, tem um buraco muito embaixo. Estou falando aqui do ponto de vista tecnológico, né, do ponto de vista das autoridades, eu estou fugindo um pouco, que eu acho que é o que vocês gostariam de conversar, que é das relações, mas esse é um ponto que a gente ainda não chegou lá, a gente não está munido para combater isso, a gente ainda precisa de munição para combater esse problema da Deep Web. Mariana, eu não quero deixar você triste com o que eu vou falar, não, e eu vou falar muito curtinho, mas, infelizmente, o instinto de morte, a perversão, não começaram com a mídia social. Então, em cada nova prática que a gente adota e avança, a gente vai ter uma expressão desses elementos que vão acompanhar essa nova prática. Então, isso não vai acabar nunca, por mais que a gente controle, e é um lado da gente, com o qual a gente tem que saber conviver. Então, eu não sei se isso tem controle, porque o instinto de morte não tem, as perversões não têm. A gente pode, às vezes, poder ajudar um pouco, minorar um pouco, mas acho que não muito mais do que isso. Não fica triste, não. Obrigada, Zuzu. Patrícia, temos tempo aí para mais 2 questões, por favor, então. Tá bom. Aí a seguinte... tem 3, não sei se daria tempo para ler as 3 últimas, Cristine. Vamos ver como é que... Tá bom. Tá. Será que as redes já não causaram dano com o poder que elas têm e uso e abuso desse poder? Não poderíamos ver um risco desse colonialismo das redes? É legal esse evento, viu, cara? Muito legal. Tem aí o microfone aberto.
Pronto. Mas eu vou repetir. Mas eu agradeço o elogio. Foi bom, foi bom. Eu vou repetir a pergunta, que foi feita pela Vera Márcia. Será que as redes já não causaram dano com o poder que elas têm? E uso e abuso desse poder? Não poderíamos ver um risco de se... Acho que a Patrícia congelou, né? Voltou, tá voltando. Congelou, Patrícia. Congelou, Congelou, já vi. Agora falaram para mim que tinha congelado a rede daqui de casa. Quer que eu repita a pergunta ou já deu para escutar? Não. Repito? Tá bom. Será que as redes já não causaram dano com o poder que elas têm e desse poder? Não poderíamos ver um risco desse colonialismo das redes? Não sei se Patrícia quis responder, ou Mariana, Sussman. Deixa eu dar a oportunidade. Patrícia, você quer responder, querida? Bom, eu vou tentar responder, né? Eu acho que é uma pergunta bem complexa para ser pensada aqui, enfim. Eu acho que alguns danos, acredito que as redes já tenham causado, né? E para algumas famílias, para alguns adolescentes, eu acho que alguns danos ela causou, assim como eu penso também que ela já proporcionou inúmeras construções, inúmeras possibilidades. Acho que o tempo todo a gente está falando disso aqui, né? Das possibilidades, das coisas positivas, das coisas negativas. Eu acho que alguns danos ela já causou, a gente já tem aí, a volta e meia a gente fica sabendo, jovens que entram nesses sites destrutivos, né? E isso toma uma potência enorme. Ao mesmo tempo, a gente também sabe de coisas muito positivas que as redes têm proporcionado. Eu não sei se eu respondi muito essa pergunta, é uma pergunta bem difícil e complexa. Eu concordo, sim, é uma pergunta difícil de responder, porque se a gente for pensar em termos de poder, as redes sociais elas têm muito, hoje em dia, isso é inegável. A gente vê os meios tradicionais, como televisão, rádio, esses meios de comunicação foram atropelados pelas redes sociais e eles ainda estão tentando, né, ali se adequar a esse mundo novo. Mas é isso, assim, o dano que elas causaram, a gente vê que realmente ele existiu, né, e que agora pode ser que a gente tenha meios de lidar com isso de uma forma melhor, mas eu acho também que mudou a forma como a gente vê o mundo, né? E é aquilo que eu sempre gosto de dizer, assim, o que a gente tem agora, 2020, o que a gente tinha no início de 2020, pré-pandemia, era o mundo. Com a pandemia, a gente teve essa aceleração digital, as redes sociais, elas desempenharam, né, os meus amigos já falaram isso também, desempenharam outro papel. Até o final de 2020, a gente vai ter outro cenário. E daqui a alguns anos, poucos anos, né, a gente já vai ter outro. Então, assim, as coisas vão mudar muito rápido a partir de agora. A forma agora a gente tentar olhar para esses danos enquanto eles estão acontecendo, não quando eles já aconteceram. A gente tentar remediar, a gente tentar fazer alguma coisa para ajudar agora. Entender que isso existe, né? Espero que eu tenha entendido alguma coisa. Eu vou só colocar uma questão, até acho que é para voltar numa pergunta anterior, que ficou aqui na cabeça, essa questão, né, do não expor a criança, não usar o celular ou o tablet, né, como uma chupeta, né, como algo para entreter a criança, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, sim, tomar muito cuidado, né? Aí eu estou sem paciência aqui com meu filho, eu entrego o tablet para ele, fica aqui brincando aqui um pouquinho, isso é uma coisa que a gente sabe que não vai funcionar, que a interação é importante, mas trazendo um pouco isso que a Mariana falou, né, como vai ser o final de 2020, ao mesmo tempo, a gente tem dado
uma informação contraditória a isso, porque as crianças pequenas hoje, nos últimos meses, estão sendo estimuladas a ficar na frente da tela porque a escola está na tela, a professora está apresentando algum tipo de conteúdo, né? Os pais precisam, alguns pais, né, têm que trabalhar, estão trabalhando dentro de casa, aquela tela tem um conteúdo ali que a escola está trazendo e que a criança tem que ficar sentada em frente à tela para estudar, para participar das aulas. Então, isso também é uma questão de como isso vai funcionar depois, né? Uma hora, né, a tela não é para ser usada como entretenimento. Outra hora, a criança precisa sentar diante da tela para estudar. Então, eu acho que é uma questão também como isso vai ficar no final do ano, ano que vem, enfim. Não sei, é só para levantar esse ponto. É interessante, né? A dualidade das redes. Bom, e agora a última pergunta seria: como vocês pensam que a psicanálise pode contribuir com a compreensão do aspecto escravizante das redes que aprisionam e submetem muitos jovens? A presença de um objeto aditivo intrusivo no interior de alguns que favorecem essa adição, por exemplo. Acho que poderia os três comentários. Vou falar muito brevemente. Não há nada que entre num lugar que não esteja vazio. Se entra, é porque está faltando. Todo objeto substitutivo alcança esse papel porque está faltando o objeto verdadeiro para que haja um vínculo de preenchimento. Um exemplo da família desse filme, que era uma família completamente disfuncional e esvaziada, e ninguém sabia o que fazer, todo mundo perdido. Quando tira o celular, ninguém fala. Quase que, na segunda vez que eu vi o filme, eu falei assim, pega o celular, pelo amor de Deus, porque as pessoas vão voltar a falar, vão voltar à vida. É um negócio muito complicado. Então, todos esses modos adictivos ou perversos, eles entram em brechas e falhas pré-existentes no nosso desenvolvimento. As crianças são mais vulneráveis, os pais, às vezes, são os traficantes, porque eles é que dão os tablets para as crianças, e depois brigam porque as crianças estão usando demais, mas são eles que dão, porque não suportam acolher uma dor sem nome, né, que a criança ainda não sabe mostrar de outro jeito, a não ser por inquietudes ou, né, por manifestações corporais, porque ainda não tem o poder de traduzir isso simbolicamente. Então, esse papel de pai traficante é algo que a gente eventualmente pode também falar sobre isso, não vou falar sobre isso agora. Mas uma coisa é fato, se a pessoa dá espaço para o objeto adictivo, é porque algo não foi preenchido devidamente. É até um sinal, porque você pode, como drogas, você oferece a mesma droga para 10 pessoas, 2 se tornam viciadas e 8 não. Experimentam e vão embora. Por que aquelas 2 se tornaram viciadas à droga, adictas à droga? Né? O que faltava nelas antes? Essa é sempre a boa pergunta. Quer dizer, aonde está a falta, aonde está a dor? E aí a gente vai ter alguma chance de se aproximar de qualquer tipo de abordagem, inclusive a abordagem psicanalítica. Bom, pelo menos segundo eu penso. Patrícia, você gostaria de colocar aqui alguma
pontuação? Não, eu acho que o Zé Alberto já colocou brilhantemente a questão, acho que não tenho nada que eu possa acrescentar, não. Ok. Bom, Mariana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer o convite, gostei muito de participar e aprendi bastante hoje também. Estou aberta, caso queiram conversar comigo, enfim, a Cristine aí é meu ponto de comunicação, a Patrícia também, obrigada pelo convite. Enfim, gostei muito de ouvir, de poder contribuir um pouco com a minha visão. Ainda tem muita coisa para a gente aprender e para a gente discutir sobre esse mundo. Graças a Deus, né? Eu vou agradecer também a participação, foi um excelente debate, também aprendi muito com a Mariana, com o Zé Alberto sempre, né? Eu acho que foi uma manhã muito, muito rica, e obrigada mais uma vez pelo convite. Eu também queria agradecer, porque esse contato com todos deu um sentido a esse sábado que ele não tinha antes, e certamente eu vou passar o dia mais satisfeito, né, por ter sido tão preenchido assim. Obrigado a todos. Bom, e aí então eu vou encerrar aqui as perguntas. Eu também quero agradecer ao convite por participar aqui, muito obrigada. E também aprendi muito, né? Eu acho que me sinto um pouco menos sozinha aqui com vocês, vivendo a mesma experiência com crianças, com adolescentes. Então, muito obrigada. Estamos encerrando, então, mais uma atividade do Núcleo. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial aos participantes convidados, Mariana Pellegrini, José Alberto Zuzman, Patrícia Mussoi, por terem aceito esse desafio de falar desse tema. E fiquei muito satisfeita com a realização dele e principalmente nesse momento, né, em que esse filme vem à tona e que as pessoas estavam aí debatendo dentro das redes sociais, e eu achava que tinha que ter esse espaço, e a diretoria, a científica e a nossa presidente apoiou essa ideia. E fiquei pensando que poderíamos também fazer eventos para poder trazer essa informação dessa falta que o Zuzman traz, né, tão básica, né, e do desenvolvimento. A gente pode falar do desenvolvimento infantil, a gente pode falar das relações interpessoais, relações humanas, e como, na verdade, prevenir e fortalecer as pessoas diante desse novo mundo que temos aí, né, dessa tecnologia que nos ajuda tanto se a gente souber usá-la. Obrigada a todos. Vou passar a palavra à nossa presidente poder encerrar o evento. Microfone, Rosa. Microfone. Te agradecer, né, pelo evento, e agradecer a todos que participaram, porque eu acho que esse é o nosso papel, né, como profissionais de saúde, como adultos, refletir sobre essas questões. Há muito pouco tempo a gente via famílias inteiras em volta num restaurante, todos olhando para o celular. Hoje a gente vê isso menos. Um ou outro até tem, mas não é mais do jeito que era. Eu acho que é uma questão de aprendizado para a gente poder lidar com essas coisas, né? A gente não pode esquecer que atrás disso é o capitalismo, né? E a gente tem que aprender a lidar com a nossa falta e com essas ofertas que vão preencher a nossa falta, que não é preenchível. Então, muito obrigada e até a próxima.